Um bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos continuar com a nossa leitura do livro da nossa devocional. Nascido para um propósito, descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. Nós estamos lendo a terceira parte deste livro, Os Perigos da Promoção. E hoje nós vamos continuar lendo o capítulo de número 12, que fala o seguinte: nosso mundo interior. Então, nós vamos continuar com a nossa leitura. E hoje o nosso assunto é assuntos do coração. E ele diz o seguinte sobre isso: Jesus sempre falou sobre os assuntos do coração. Este é o lugar onde as nossas vidas são experimentadas. É a razão básica pela qual as coisas materiais são um termômetro ruim para medir a nossa espiritualidade. A administração bíblica não é uma restrição no sentido de matar sonhos ou criatividade. É exatamente o oposto. A verdadeira administração do coração é um convite ao propósito e à liberdade. As leis de Deus não nos restringem da liberdade ou da nossa própria expressão única. Cada um dos mandamentos de Deus é um convite à vida. Aquele que nos projetou sabe exatamente o que é necessário para nos tornarmos tudo o que Ele planejou. Seus mandamentos são apenas isso, convites. Cada palavra nos convida a prosseguir nesta jornada relacional, onde o conhecemos mais e o contemplamos com mais clareza. Talvez você tenha lido que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3,2. É verdade, mas também pode ser dito que, na medida em que o virmos, nos tornaremos semelhantes a Ele. Falhar em administrar o nosso mundo interior e trabalhar para administrar o nosso comportamento exterior é um convite ao desastre. Todas as questões da vida fluem do nosso homem interior. Ver isto claramente é o que nos ajuda a priorizar o que era importante para Ele. Jesus nos avisa sobre os tipos de coisas que vêm do coração das pessoas e é realmente preocupante. Mateus 15, 18 a 20 está escrito: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Muitas coisas das quais não gostamos entraram em nossas vidas devido ao descuido em nossa fala. E embora você possa encontrar discursos enganosos sobre o princípio do poder das nossas palavras por meio da confissão, o fato permanece o mesmo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. Muitos que atacam as questões de confissão e fé minaram o seu próprio convite para conhecerem e tornarem-se como Filho de Deus, Jesus Cristo, cujas palavras eram Espírito e vida. Vê João 6, 63. Somos discípulos de Jesus. Ele dizia o que o Pai estava dizendo. Temos acesso a essa mesma realidade e podemos, a qualquer momento, dizer o que está no coração do nosso Pai Celestial. Mas quando a nossa fala contradiz o que Ele está dizendo, independentemente de quão espiritual isso soe para nossos amigos, isso é tolice. E nenhum de nós gosta de colher as sementes plantadas dessa forma. A mente focada na carne traz morte e é incapaz de obedecer ao que Deus está dizendo. Esse discurso prejudicial revela onde a mente estabeleceu o seu. Vê Romanos 8, de 6 a 8. E quer você se importe,
em aceitar ou não esse foco carnal estar em guerra com Deus. Acho alarmante que tantos falem negativamente e pensem que Deus concorda com isso. Só porque alguns abusam deste princípio para ganho egoísta, isto não legitima a negligência da verdade. O abuso de um princípio nunca legitima a negligência desse princípio. Cada palavra que Jesus fala torna-se espírito e vida. Pense nisso. As palavras se tornam espírito, elas se tornam presença, e essa presença gera vida. Essa é a natureza da sua voz para nós. Ele respira vida na alma do ouvinte. Quando fazemos parceria com o Pai, como Jesus exemplificou, nós também trazemos vida para situações mortas. De dentro para fora, a nossa realidade interna torna-se a nossa realidade externa. Essa é a natureza da vida para o cristão. Começar por dentro, o que significa que os pensamentos, as ambições e os desejos moldados por seu coração acabarão por influenciar e ajudar a projetar a natureza do mundo em que viveremos. Jesus dormiu em uma tempestade, o que mostra que ele tinha grande paz. Mas quando ele se levantou para enfrentar a tempestade, repreendendo-a e declarando paz, então a tempestade parou. Ela não foi párea para a paz que havia nele. A sua realidade interna tornou-se a sua realidade externa. Marcos 4:39 diz o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Essas histórias são mais do que entretenimento. Elas são padrões para a vida. Elas ilustram como é a mente renovada na prática. A Bíblia é a âncora do coração e da mente. O padrão estabelecido nas Escrituras é o que nos apresenta a graça que torna possível viver como Jesus, por dentro e por fora. Quanto mais o nosso mundo interior reflete o seu coração, mais somos confiáveis para influenciar o mundo ao nosso redor. Os puros de coração verão a Deus. A pureza em nosso homem interior nos permite ver o que de outra forma não veríamos: o próprio Deus. Ele pode ser encontrado por aqueles cujo coração é puro. A graça nos capacita a cumprir a sua vontade. A lei exige, a graça capacita. O favor geralmente se manifesta externamente. É reconhecido por títulos, recursos, autoridade e unção. Mas o que Deus libera para o nosso homem exterior está de acordo com o que ele encontrou no nosso interior. Somos projetados para espelhar externamente o que está acontecendo nos bastidores da nossa vida privada. Um versículo que foi citado anteriormente é Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. O que para mim significa que todas as questões do reino são questões do coração. E embora eu possa não entender todas as implicações dessas declarações, tenho certeza de que a minha prioridade é administrar bem o meu mundo interior. Viver sem ofensa. Um dos maiores desafios no ministério é se entregar a um grupo de pessoas, a uma designação, sem ser atingido pelas ofensas das pessoas que você está servindo. Você consegue ministrar as crianças sem se ofender com os adultos que não priorizam as crianças? Você consegue ministrar os adultos sem se ofender com os jovens que não mostram respeito pelos adultos? Você consegue servir aos pobres sem se ofender com os ricos? Você consegue servir aos ricos sem se ofender com aqueles que não trabalham? Você consegue ministrar uma raça sem se ofender com a outra? Você consegue servir prisioneiros sem ficar com raiva daqueles que buscam justiça? Estas são situações muito reais e desafiadoras. Tenho observado isso por anos e tenho visto pessoas se entregando ao ministério e às suas atribuições.
Erramos quando sentimos a necessidade de provar a nossa solidariedade para um grupo específico e ignorantemente carregamos as suas ofensas. Isso se mascara como uma espécie de parceria. É possível sentir a dor de alguém sem pegar a sua doença espiritual. Tenho certeza de que muitos chamariam isso de amargura e ofensa. A amargura, em qualquer medida, é contaminante por natureza. A advertência dada em Hebreus 12:15 é que a amargura causa problemas e contamina muitos. Acho que uma das principais coisas que nos impede de ter o impacto cultural que Deus designou para nós é o desafio de ir até os lugares sombrios da vida e servir bem sem sermos contaminados pelos pecados que as pessoas carregam. Tiago falou sobre isso. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3:16-14. O que ele acabou de dizer? Amargura e ambição se mascaram de sabedoria. Tiago escreve: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Entende? Esse tipo de sabedoria, a amargura e a ofensa apelam à nossa razão ao satisfazerem a nossa necessidade de justiça. Elas dão ao seu portador um senso de correção. Nunca conheci uma pessoa amarga que não tivesse um bom motivo para sê-lo, mas esse é um raciocínio inferior. Se você carrega ofensa em seu coração para alguém, você também atrairá informações e pessoas com mentes semelhantes à sua, as quais são necessárias para reforçarem a ofensa. É a lei invisível da atração. As pessoas sempre irão reforçar o que você realmente valoriza no fundo do seu coração, seja bom ou ruim. A raiz disso é a autopromoção. Em outras palavras, o orgulho. O orgulho atrai motivos para o ressentimento. Também inspira a pessoa a mentir e chamar as suas mentiras de verdade. A parte mais perigosa dessa armadilha é que ela acredita ao pecado da amargura o dom espiritual do discernimento. Sempre que pegamos uma disfunção e a chamamos por um nome espiritual, damos permissão a ela para ficar e crescer. E ela permanece até que se enraize em nossa personalidade. O que começa como um pecado da carne se torna um pecado espiritual, fortalecido pelo maligno. Manter uma atitude limpa é tudo. Tudo. Manter a humildade do coração e da mente é essencial para a nossa saúde geral. Isso é ser saudável por dentro primeiro. Todos os esforços valem a pena. Talvez seja por essa razão que Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração. Esse é um versículo que guia a minha vida há 40 e poucos anos. Por quê? Porque dele fluem as questões da vida. Imagine por um momento o coração de uma pessoa e desse coração estão fluindo muitos rios. Uma das correntezas é a vida familiar, a outra é a saúde mental, outras são as finanças e assim por diante. As questões da vida fluem deste lugar, por isso precisamos ser cuidadosos. A menor ofensa, a menor irritação tem que ser tratada rapidamente, pois ela pode contaminar todos os rios que fluem da nossa vida e que deveriam se tornar rios de vida para as nações. Não me admira que o inimigo das nossas almas trabalhe tanto para contaminar o nosso mundo interior com esse veneno. Se você ou eu inocentemente aceitamos um pensamento inferior e insistimos nele, depois de cerca de 3 ou 4 minutos, as raízes começam a se firmar, pois o pensamento que começou inocentemente se transformou em uma reação de ofensa. Então, as raízes se estabelecem na nossa personalidade. Quanto mais tempo você e eu insistirmos em uma ofensa, mais profundas serão as raízes, até que elas finalmente afetem a nossa personalidade. Na verdade, elas moldam a maneira como pensamos e como percebemos a realidade. É por isso que a Bíblia diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios 4:26. Não vá para a cama furioso. Lide com isso antes.
porque se você dormir, essa coisa vai sujar e apodrecer, e você terá uma infecção profundamente enraizada em seu coração, da qual você nem mesmo terá consciência. É aí que as pessoas às vezes passam por experiências traumáticas com o Senhor e precisam se libertar de coisas que carregaram por anos, coisas que nunca nem tiveram consciência, que apenas esconderam sem perceber que se tornou algo que estava realmente envenenando o seu coração. Normalmente chamamos isso de viver em negação. A verdadeira fé não nega a existência de um problema, apenas nega ao problema um lugar de influência. Aprender a nos mantermos saudáveis por dentro é vital para a nossa fé. Para mim, o meu mundo interior permanece saudável por causa do meu relacionamento aberto e transparente com o Senhor. As coisas são mantidas saudáveis por meio da confissão do pecado, das atitudes erradas ou até mesmo pelos momentos em que parece que Deus não cumpriu a sua promessa. Nunca o acuse, pois sei que ele é perfeitamente fiel e verdadeiro. É impossível para ele mentir, mas direi: Deus, sei que é impossível que o Senhor me abandone ou minta para mim. Mas realmente preciso da sua ajuda, porque parece que o Senhor o fez. Então volto para as Escrituras e leio até que ele me cure e preencha a minha alma. É minha responsabilidade administrar o meu mundo interior. A tarefa não recai sobre os ombros de outrem. O Espírito Santo é poderoso e está pronto e presente para que eu tenha sucesso nesta empreitada. Sei que essa leitura foi longa, mas nós estamos encerrando o capítulo de número 12 e que você possa dar uma atenção maior ao seu mundo interior, porque é lá onde tudo se processa. Não permita que aquilo que não vem de Deus, seja através de uma informação, seja através de o que for, entre no seu coração. Que você possa blindar o seu coração com a presença do Espírito Santo, para que você seja essa terra boa, para que o Senhor possa plantar coisas boas no seu coração, que vai fazer com que o seu propósito, o propósito dele na sua vida, se cumpra. E para que você tenha essa mente renovada e assim possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa mesma palavra, boa, é a mesma que Deus usa através de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. É a mesma palavra dos que amam a Deus. Então, que você permaneça com o seu amor a Deus aceso, que você tenha um coração sempre agradecido e que você possa sempre, 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 na presença do Senhor, ser uma pessoa humilde. Que somente as coisas do alto possam entrar no seu coração. Guarde o seu coração, como está escrito na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Sou pastor Varley, da comunidade Candeia, em Maceió. Seja uma candeia.